Ninguém ressuscita fora de Cristo. Cristo ressuscitou ao terceiro dia literal, através do seu corpo ficou uma profecia para o futuro, o seu corpo representava a igreja. Veja que tem algo espiritual ali na ressurreição de Cristo, mas não anula que ele ressuscitou literalmente. Quando ele ressuscitou literalmente e ele ascendeu aos céus, era uma profecia através de um único corpo que a igreja recebeu vida juntamente com ele. Que a igreja iria subir e se assentar em lugares celestiais junto com ele. É uma profecia. Já estava prevista, predita pelos profetas. E o apóstolo Paulo manifestou no Novo Testamento. Ou seja, esse já é o link. E quando você vai em Oséias 6 e você volta para o capítulo 5, todos já sabem disso aqui no canal. É Efraim e Judá que estão falando. Vamos buscar o Senhor porque Ele vai nos ressuscitar ao terceiro dia, resumindo. É Efraim e Judá. Quem que é Efraim e Judá? O próprio livro de Oséias iria te levar para a lei, para lá e para cá, para você entender que Efraim é um reino e Judá é outro. Não está falando apenas de duas tribos. Efraim um dia foi uma tribo. Foi meia tribo, foi uma tribo. Judá foi uma tribo, mas eles se tornaram um reino. E aí tem uma história na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo talvez já tenha ensinado tudo isso com todas essas palavras. Por isso que na carta não houve a necessidade dele detalhar tanto. Porque ele tinha mais assuntos para tratar. Olha o tanto de coisa que ele trata naquela carta. O que ficou para a gente? Um plano. O Espírito Santo poderia pensar assim, né? Tá difícil de entender. Essa carta está ficando em 6 capítulos. O apóstolo Paulo está escrevendo como homem, inspirado por Deus, tem a sua parte humana escrevendo, mas ele está sendo induzido pelo Espírito. Já que qualquer apóstolo ou profeta está sendo induzido pelo Espírito, o Espírito poderia falar, eu vou inspirar Paulo a escrever mais alguns capítulos lá em Efésios, para ele explicar, irmãos, o que eu me referi às duas casas, a judeus e gentios, eu me refiro à casa de Israel e à casa de Judá, aquela casa de Israel que foi rejeitada. Quando eu disse isso, eu me referi a Efraim e Judá. Pronto! Isso já seria prova. A gente iria com muito mais facilidade buscar os textos e fazer a soma. E estaria ali, na carta, os termos que a gente usa. Mas o Espírito Santo não planejou isso. E não planejou dessa maneira. E não foi Paulo que pensou nisso. Eu vou fazer um teste aqui com a igreja do futuro. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foram os apóstolos. Nenhum deles pensaram isso. Nenhum deles combinaram num concílio, falando assim, vamos ocultar os termos. Não vamos falar de Efraim, não vamos escrever Efraim, Judá, as duas casas, reino milenar literal, templo de Ezequiel. Vamos falar tudo disso por uma outra perspectiva, com outras palavras, como se fosse uma charada, uma conta espiritual, para ver se a gente prova o coração deles. Os apóstolos nem passaram isso pela cabeça deles. Para eles, o que eles estavam escrevendo estava tudo muito claro. O Espírito de Deus que fez esse plano.